Prezados ouvintes, graça e paz. Eu convido a todos a me acompanharem em mais uma reflexão da série É Difícil, mas é Necessário, se somos discípulos de Cristo. Essa é a última, tá? De uma série de 10. Essa, portanto, é a 10ª e última reflexão nessa série. E hoje eu quero falar sobre dominar o orgulho. É difícil, mas necessário dominar o orgulho, se somos discípulos de Cristo. O orgulho, meus amados, é um dos pecados mais sutis, mais traiçoeiros, mais perigosos, especialmente porque muitas vezes ele se esconde até mesmo atrás de uma capa de religiosidade, de serviço e de aparente espiritualidade. Mas a palavra de Deus é clara: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Isso significa que, se queremos andar com Deus, agradar a Deus e ser instrumentos nas suas mãos, nós precisamos enfrentar e dominar o orgulho. É difícil? Sim, mas é absolutamente necessário. A caminhada cristã exige esse enfrentamento constante contra a tentação de se achar melhor, mais certo, mais espiritual, mais santo, mais ativo, como se tudo que temos e fazemos não fosse unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Então vamos pensar. Primeiramente, pensemos em por que é tão difícil dominar o orgulho. E aqui eu apresento algumas razões apenas de por que é tão difícil dominar o orgulho. E a primeira razão, meus irmãos, é porque o orgulho é natural em nossa carne. É difícil porque o orgulho é natural na nossa carne. A natureza humana, desde a queda, é inclinada a querer ser o centro, a ser reconhecida, elogiada, valorizada. E isso se manifesta até mesmo na vida cristã, quando começamos a achar que somos melhores do que os outros porque nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós servimos mais, nós conhecemos mais da Bíblia, ou até temos mais tempo de caminhada, nos convertemos há mais tempo do que os outros. Mas o que diz as Escrituras? As Escrituras dizem, lá em Filipenses 2, verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então é difícil porque o orgulho é natural na nossa carne. Segundo, meus irmãos, é difícil porque o orgulho, ele se disfarça de zelo espiritual. É possível cair na armadilha do orgulho espiritual, que é quando a pessoa se orgulha até mesmo da sua própria humildade, de sua santidade, de sua consagração. E isso gera uma falsa piedade, onde a pessoa se sente mais santa e mais correta do que os outros. Um bom exemplo nós temos em Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. E aí ele começa a falar das suas virtudes, daquilo que ele fazia, daquilo que não fazia, e aponta o dedo para o publicano que estava ali, né, que era um pecador. Então, o orgulho se disfarça de zelo espiritual. E é o único pecado que se alimenta até da aparência de piedade. Então, isso torna difícil dominá-lo. Mas, em terceiro lugar, é difícil porque o mundo incentiva a soberba e a vaidade. Nós vivemos numa sociedade que prega o seja o melhor, mostre o seu valor, seja admirado. E isso facilmente entra no coração, até mesmo dentro da igreja. Quando a pessoa começa a querer status, cargos, reconhecimento, posições e não simplesmente servir a Deus e aos irmãos. Mas o que diz a Escritura? A Escritura diz que se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E quem somos nós diante de Deus? Se somos alguma coisa, é apenas e sempre por causa de Cristo e nunca por causa de nós mesmos. Eu admirava alguém
que já faleceu alguns anos atrás. Admirava por aquilo que ele escrevia, pela forma como ele escrevia, mas, meus irmãos, depois do seu falecimento, vários escândalos sexuais vieram à tona e, pior ainda, ele dizia que se relacionar sexualmente com mulheres por onde quer que ele ia, vários lugares do mundo, era uma compensação, um prêmio pelo muito que ele já havia feito pela igreja. Veja bem, né? Tão inteligente, mas mal sabia que agindo assim, ele não tinha mérito algum, ele não passava de um miserável, pobre, cego e nu diante de Deus. Então é difícil por isso, o mundo, né, incentiva a soberba, incentiva a vaidade, e às vezes até mesmo dentro da igreja isso se manifesta e nós somos contaminados achando que nós merecemos alguma coisa, né? Esquecemos que tudo que somos por causa do Senhor Jesus. E quarto, é difícil porque o orgulho muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes a pessoa não percebe que está agindo por orgulho. Ela acha que está apenas defendendo o que é certo, quando na verdade está se colocando acima dos outros, desprezando quem não pensa ou não age como ela, né? Então, às vezes é inconsciente, a gente nós somos inconscientemente orgulhosos. Então, essas são algumas razões da dificuldade, né, de se dominar o orgulho. Torna difícil dominar o orgulho. Mas se é difícil, como é que nós podemos dominar ou superar? Primeiro, nós podemos dominar ou superar reconhecendo que tudo é pela graça. Tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa capacidade de servir, de pregar, de orar, de trabalhar na obra, absolutamente tudo vem de Deus. Como diz Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo vem de Deus, tudo vem de Jesus. Então comece e termine tudo na sua vida se lembrando disso. Ao acordar, diga, ore dizendo, Senhor, tudo que sou é pela tua graça. A graça não nos faz melhores do que os outros. A graça nos faz entender que sem ela nós não somos nada, absolutamente nada. Segundo, nós podemos dominar ou superar cultivando a gratidão e não a comparação. O antídoto contra o orgulho é ser grato, é não se comparar. Quem vive comparando seu ministério, sua espiritualidade, sua igreja, sua vida com outros, vai acabar caindo no orgulho. Quem vive agradecendo vai permanecer na humildade. Então, todas as vezes que você perceber que está comparando, troque isso por uma oração de gratidão. Por exemplo, ao invés de pensar, eu oro mais do que o fulano, diga o seguinte, Senhor, obrigado por me dar forças para buscar a tua presença e ajuda também o meu irmão a crescer em ti. Terceiro, nós podemos dominar ou superar praticando o servir sem esperar reconhecimento. Então sirva, ajude, faça, doe, trabalhe, sem esperar palmas, elogios e nem o retorno humano. O servo de Deus vive para agradar ao Senhor e não aos homens. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, disse Paulo em Colossenses 3:23. E como bem observou alguém, o servo fiel é como uma vela, que ilumina os outros enquanto consome-se a si mesmo, sem fazer barulho, sem chamar atenção para si. E quarto, nós podemos dominar e superar tendo Jesus como o nosso modelo de humildade. Se alguém tinha razão para ser orgulhoso, esse alguém era Jesus. Ele é Deus, mas mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, se humilhou, lavou os pés dos discípulos, serviu, sofreu e morreu. Então, antes de qualquer ação, palavra ou pensamento, pergunte-se, Jesus se sentiria assim? Jesus agiria assim? Jesus falaria assim? Jesus pensaria assim? Então, é assim que nós vamos conseguir vencer e dominar. E concluindo, meus amados, é difícil? Sim. É trabalhoso? Sim.
É uma luta constante com toda certeza, mas é absolutamente necessário dominar o orgulho, especialmente aquele orgulho que vem disfarçado de zelo, de espiritualidade e de justiça própria. Lembre-se do seguinte: Deus não divide sua glória com ninguém. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A vida cristã é pela graça e pela misericórdia, não pelos nossos méritos. Então examine o seu coração. Onde o orgulho tem se escondido? Onde você tem se sentido mais do que os outros? Leve isso diante de Deus hoje. Peça que Ele te revista da verdadeira humildade, aquela que não anula quem você é, mas que faz você reconhecer que tudo vem dele, por ele e para ele. E que Deus abençoe as nossas vidas e o Espírito aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.